Continuando, então, aqui aquele exercício onde a gente teria que ler uma quantidade de linhas contendo a idade do indivíduo, né? A gente vai parar de ler quando a idade digitada for 0, e eu preciso calcular a idade média e também, ao final, informar qual é a maior idade e qual é a menor idade. A gente já fez por partes. A gente usou aqui o laço enquanto, ou seja, enquanto a idade for diferente de 0, faça. E para ele entrar no laço a primeira vez, a gente inicializou a variável idade com um valor diferente de 0. No caso, valor 1. Poderia ser qualquer valor diferente de 0. Para a gente calcular médias de alguma coisa, a gente precisa de dois valores, né? A soma dos valores daquela coisa, no caso aqui é a idade. Então eu vou ler várias idades, vou somar todas as idades. E depois dividir pela quantidade de idades que eu utilizei. Então, eu criei aqui a variável soma idade para ir somando. A cada vez que eu leio uma idade, eu acumulo os valores das idades. E criei a variável chamada quantas idades, para eu saber quantas pessoas eu estou falando. Ou seja, quantas linhas de idade eu li. E cria a variável chamada média idades com o tipo real, porque como ele vai ser o resultado de uma divisão, provavelmente a gente vai ter números não inteiros, né? Ou partes decimais. Então aqui, a gente inicializou a idade com 1. Para que isso? Para a gente entrar no enquanto pela primeira vez. Porque ele vai fazer enquanto a idade for diferente de 0. Quantas idades? Começa com 0, porque eu não li nenhuma idade ainda. Soma idade, começa com 0. Também eu não acumulei nenhuma idade. E a gente começa aqui o enquanto. A gente lê a primeira idade. Aí a gente já conta essa primeira idade que a gente leu. Ou seja, da primeira vez tinha 0. A gente leu a primeira idade. Então, 0 mais 1. Quantas idades agora tem o valor 1. E a soma da idade recebe o valor que tinha lá antes, ou seja, começa com 0, então tinha 0, mais a nova idade. Vamos supor que leu a idade de 25 anos. 0 mais 25, o acumulado agora das idades está em 25. Fim enquanto. E aqui, fora do enquanto, eu já calculei a média das idades, que é só eu dividir a soma das idades pela quantidade de idades. Quantas idades. Então, essa parte ficou pronta. Só faltou a gente escrever o resultado. Porém, faltou a gente detectar qual era a maior idade e qual era a menor idade. Para isso, eu tenho a seguinte técnica. Eu vou criar a variável maior idade e vou criar a variável menor idade. Vão ser do tipo inteiro. São idades redondas, né? E a técnica para isso é: eu preciso garantir que a primeira idade lida seja colocada na variável maior idade. Por quê?
Porque se eu li uma idade só, com certeza ela é a maior idade até esse momento. E eu tenho que garantir também que ela seja colocada na variável menor idade. Eu preciso garantir isso. Para eu garantir isso, eu inicializo essas variáveis da seguinte forma. Maior idade recebe um valor muito pequeno. Eu vou colocar 0, porque ninguém tem idade 0, né? Só quem acabou de nascer. Eu poderia até garantir isso colocando -1. Garantir ainda mais. Não tem ninguém com -1 anos, né? E a menor idade, eu inicializo com um valor muito grande. Por exemplo, 500 anos. Só o pessoal da Bíblia lá que tinha essa idade, né? Mas eu não vou ler nenhum desses da Bíblia. Então, para que isso? Porque eu vou ler a idade e vou fazer um teste para ver se ela é a maior idade até esse momento. Para eu garantir que a primeira idade lida, já seja colocada nessa variável, basta que eu inicialize ela com um número muito pequeno. E no caso da menor idade, com um número muito grande. Porque com certeza a idade que eu leio aqui vai ser menor do que a primeira que eu inicializei. Ou seja, é o contrário. Ó. Menor recebe um número muito grande e a maior recebe um número muito pequeno. Depois, então, que eu leia aqui a idade, eu preciso testar. Se a idade que eu acabei de ler for maior que aquilo que está guardado na variável maior idade, se a idade que eu acabei de ler for maior do que maioridade, essa aqui passa a ser a maioridade. Essa que eu acabei de ler passa a ser a maioridade. Então, eu atribuo maioridade recebe idade em si. São testes separados, né, independentes. Agora eu vou testar a menor idade. Se idade, a idade que eu acabei de ler, que eu acabei de digitar no teclado, for menor do que aquilo que está guardado na variável menor idade até o momento, nesse caso aqui, da primeira vez é o 500, então ela é a menor idade. Menor idade recebe idade. Em si. Ok. Aqui eu calculo a média das idades e agora vamos escrever o que o programa pede. O que ele pede? Primeiro, idade média do grupo. Idade média do grupo. E aqui na frente eu coloco média idades, que é a variável que contém esse valor. Depois eu preciso escrever a maior idade. Maioridade lida, vamos colocar assim. E vou escrever aqui a variável maior idade. E por fim, a menor idade lida menor idade. Tranquilo? Tranquilo. Beleza.
Vamos então executar para a gente ver. Então aqui, ó, as variáveis criadas. Aqui eu já inicializei aqui a maioridade com -1 e a menoridade com 500. E agora ele já está esperando que eu leia a primeira idade. Então eu vou ler a primeira idade, 20. Observa que ele testou. Como eu só li uma idade, ela é a maior e também é a menor. Só tem um. Quantas idades? Quantas idades? Uma até agora. Até agora, uma. Né? A soma das idades é a que eu li mesmo, 20. Né? Só li uma. Próxima idade, 15. Então, aqui ele já detectou que a menor é a última que eu digitei. Ele fez os testes. E a maior continua sendo 20. Vou pôr agora 30. Tá aqui, a menoridade é 15 e a maioridade é 30. E agora eu vou digitar a idade 0 para ele interromper o programa. Então, aqui a gente tem dois problemas na nossa lógica. Dois problemas. Olha só. Ele contou a idade 0 como uma das idades, né? Isso por causa do que a gente utilizou. A gente usou o enquanto aqui, né? E ele, quando a gente lê uma idade 0, ele vai fazer tudo isso para depois interromper. Ou seja, ele vai somar o 0 nas idades, né? Ele vai somar o 0 na soma das idades. Nesse caso não vai ter problema porque é 0, né? Mas não deveria. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que colocar aqui, ó, um se. Ó, se idade diferente de 0, então ele vai fazer tudo isso. Ó. Somente se a idade for diferente de 0. Essa indentação é importante para o entendimento do programa. Pronto. Assim a gente resolve o problema. Quer ver? Ó, 20, 15 e 30. E 0. Olha agora. A maioridade foi 30, a menoridade foi 15 e a média foi 21,66. Ou seja, ele somou e dividiu por 3 aqui. Ó. O 0 ele desconsiderou. Então, a gente tinha antes um erro lógico. Ou seja, o resultado não era aquilo que a gente esperava, por um erro de lógica. Né? Um erro de sintaxe é quando a gente erra uma palavra, quando a gente escreve errado uma palavra-chave, quando a gente erra, por exemplo, não fecha um parênteses, né? Esse tipo de coisa é erro de sintaxe. E quando a gente erra a lógica, é um erro mais grave. Por quê? Porque a gente pode não perceber, né? E, por exemplo, num programa de uma grande empresa, pode até dar um prejuízo, né? Imagina, num banco,
tem um erro na hora de calcular os juros, né? Calcular um juro a mais ou um juro a menos, não sei. Pode dar um prejuízo. Numa empresa, na hora de calcular o preço de um produto, né? Calcula um preço aí erradamente, se for muito acima do que deveria ser, a mercadoria não vai vender. Se for muito abaixo, vai dar prejuízo, né? Então, um erro lógico costuma ser mais grave, principalmente quando ele não é percebido. Por isso é importante os testes, né? Teria como eu evitar ter que fazer esse se com tudo aqui dentro? Poderia evitar se eu, por exemplo, se eu usasse um repita, poderia ter feito um pouquinho diferente, né? Se eu usasse o repita. Mas essa solução é uma solução válida, é uma solução boa também. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Eu vou salvar aqui. Opa. Ok. E agora a gente vai para os slides de hoje. Bom, a aula de hoje é sobre procedimentos e funções. Então, é assim, é uma parte importante, né? Seria interessante que o pessoal estivesse presente na aula, né? Mas, infelizmente, o pessoal não está conseguindo, não sei por quê. Mas vamos lá. Vamos gravar essa aula e esperar que eles assistam, né? Ok. Procedimentos e funções. O que vem a ser isso? O que são procedimentos e funções? Eles são subprogramas dentro de um outro programa, com uma finalidade específica. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um programa bem grande e que eu faça um mesmo cálculo em várias fases do programa. Vamos supor que seja um programa de engenharia, onde eu tenho que calcular com uma fórmula bem complexa, por exemplo, as dimensões de determinada coluna, ou resistência, alguma coisa assim, sobre engenharia. Ou seja, seria um cálculo complexo, né, que teria que ser feito várias vezes em várias partes do programa, né? Uma das soluções seria eu reescrever esse código várias vezes, né? Toda vez que precisasse, eu ia lá, escrevia a fórmula inteirinha, né? E tudo bem, né? Problema disso aí. Vamos supor que essa fórmula mudasse. Ah, o governo colocou uma norma que a quantidade de cimento na coluna tem que ser maior, para dar mais resistência. Ok, vamos ter que mudar nossa fórmula. Ao invés de 300 quilos, a gente vai ter que pôr 500 quilos. A gente teria que ir lá no nosso programa gigantesco e mudar isso em todos os pontos onde aparecia aquele cálculo. Outra opção é você criar um procedimento ou uma função
que faça isso. E toda vez que você precisasse usar, você simplesmente chamasse esse procedimento ou essa função. Aí ela faria o cálculo normalzinho e te retornaria o valor, beleza. Com a seguinte vantagem: se o governo fosse lá e mudasse a lei, bastaria eu alterar o código em um único lugar, só lá na função. Ia lá e mudava a função e beleza, meu programa estaria funcionando perfeitamente. Então, uma função ela serve para isso, para você reaproveitar código, para você ganhar tempo, para você não ter que fazer o mesmo trabalho milhões de vezes, né? Para você conseguir uma manutenção do programa muito melhor. Aqui no nosso Visual G, como é que é declarado um procedimento ou uma função? Eles são declarados dentro do var, que é ali, juntinho com as variáveis, né? E depois a gente vai chamar. Na hora de utilizar, a gente chama. E aí você vai ver que o procedimento, a chamada de um procedimento é um pouquinho diferente da chamada de uma função. A gente vai entender isso lá no exemplo. Quais são as diferenças aqui de procedimentos e funções? É que as funções, elas retornam um valor. Então, você vai chamar essa função, provavelmente você vai informar para ela alguns valores, que são os parâmetros, e ela vai te retornar um valor. Já os procedimentos, eles executam uma ação, mas não retornam um valor. A gente vai entender melhor agora, quando a gente estiver vendo os dois exemplos. Primeiro, a gente vai ver aqui o procedimento, né? Olha só, eu vou dar o exemplo através de um pequeno algoritmo. Ó, crie um algoritmo que leia um número e escreva o seu dobro. Vai ler o número e vai escrever o dobro. Use procedimento que receba como parâmetro e escreva o dobro desse número. Vamos entender aqui o que é um parâmetro. Aqui, a gente tem algoritmo, eu chamei ele de procedimento 1, e tem aqui a seção das variáveis, o var. Eu declarei uma variável aqui chamada número, que eu vou precisar dela inteira. E aqui eu escrevo o procedimento. Não vamos olhar para o procedimento agora, não. Não olha para ele agora. Olha aqui a execução do programa. Primeiro eu coloquei aqui uma frase, digite um número inteiro, e coloquei o comando leia, para a gente digitar ele no teclado. Logo em seguida, eu escrevi aqui dobro e entre parênteses o número. Observa aqui que eu escrever dobro entre parênteses número não se parece muito com o comando que eu dei aqui, o leia número. Se parece muito, só que são nomes diferentes, né? Os dois precisam que eu coloque o número aqui. O primeiro, eu vou ler do teclado e armazenar na variável. E quando eu chamo aqui dobro número, o que ele faz? Bom, isso aqui não é um comando da minha linguagem. Não é um comando do meu Visual G. Visual G é a nossa linguagem agora, né? Não existe esse comando no Visual G, o comando dobro. Beleza. Ele é um procedimento. E onde é que eu falo o que ele tem que fazer? Aqui. Olha só. Vamos entender. Aqui eu tenho a palavra reservada procedimento e ele fecha com a palavra reservada fim procedimento.
Eu dei um nome para ele, eu chamei ele de dobro. Em geral, a gente dá um nome que lembra o que ele vai fazer, né? Ele vai calcular o dobro de um número. É isso que ele vai fazer. Ele vai calcular o dobro de qual número? Aí eu crio uma variável aqui para eu receber esse número que eu quero calcular o valor. Desculpa, que eu quero calcular o dobro. E eu chamei esse... É como se fosse uma portinha de entrada aqui, onde eu vou colocar um número para ele entrar dentro do meu procedimento para ser utilizado. Isso se chama parâmetro. E observa que ele vem assim, ó, depois do nome do procedimento, eu abro parênteses e coloco aqui o parâmetro que eu vou precisar inteiro. Vamos analisar o que acontece dentro do meu procedimento. Olha como ele parece muito com um novo algoritmo. Ó. Só que ao invés de eu chamar aqui algoritmo e fim algoritmo, eu chamo procedimento e fim procedimento. Mas dentro dele eu posso declarar uma variável. Essa variável só vai ser enxergada aqui dentro, né? Então eu declarei a variável total inteiro. Tenho também a seção início. O que eu vou fazer? A variável total vai receber o valor que eu passei aqui, vezes 2. Por quê? Porque é o dobro. E ele vai escrever para mim a mensagem. O dobro de valor, que é o número que eu passei, e escrever aqui o total. O total eu acabei de calcular aqui, ó, que é o valor vezes 2. Pronto. Então, como é que funciona? Começa o algoritmo, declara as variáveis, aí ele enxerga o meu procedimento e já prepara, inicia, e lá na frente, quando eu chamar, quando eu escrever isso aqui, o que eu estou falando? Vai lá e executa o que está lá no procedimento. Ele vai executar e vai escrever essa mensagem. Como é que tá? Tá difícil? Tá fácil? Não, tá entendendo. Beleza, isso aí. Procedimento e função são muito importantes na programação. Bom, agora a gente vai para o exemplo da função, que vai ser o mesmo problema, só que resolvido através de funções. Né? Vai ser resolvido através de funções. Vamos lá. Exemplo de função. Mesmo problema. Ó. Crie um algoritmo que leia um número e escreva o seu dobro. Use uma função que receba o número e retorne o seu dobro. Ok. Vamos estudar ele então. Aqui eu tenho o nome do algoritmo, né? A seção de variáveis. Declarei o número também, do mesmo jeitinho. E aqui eu já preparo a minha função. Antes eu tinha o nome procedimento, aqui eu tenho o nome função. Aqui eu dou um nome para ela. Eu dei o mesmo nome do meu procedimento, né? Para a gente ter o exemplo igual. Preciso também do meu parâmetro, que é inteiro. E a minha função, como ela retorna um valor, eu também tenho que dar um tipo para ela, que é o tipo inteiro. Então, a função, ela precisa de um tipo também. Então, isso é uma das primeiras diferenças entre procedimento, que não precisa desse tipo, e da função. Aqui também eu tenho a seção var.
onde eu declarei a variável total, que é inteira. Aqui eu calculo total recebe valor vezes 2. O que é esse valor? É o valor que foi passado aqui. Ó. E eu tenho aqui o comando retorne. Por quê? Como eu disse, a função ela vai retornar um valor. Que valor que ela vai retornar? O dobro do número. Qual número? O que vem através da portinha, que é o meu parâmetro chamado valor. E olha como é que a gente chama a função. Olha como é que é diferente. Eu até devia ter feito esse exemplo um pouquinho diferente aqui. Mas vamos lá. Aqui está igual. Eu vou pedir para digitar um número e digitar um número. Né? E aqui eu tenho que mandar escrever. Lembra que lá no procedimento eu escrevi dentro do procedimento? Aqui eu escrevo fora, chamando a função para fazer o cálculo. Olha, assim eu chamo a função e passo aqui quem? Número. Aí você pode me perguntar, ué, professor, mas não é valor? Por que aqui está número e aqui é valor? Ora, eu poderia colocar aqui no lugar de número, colocar aqui 10. Né? Valor é só o nome da porta de entrada, né, da variável que vai jogar para dentro da função o valor que eu quero calcular. Eu quero calcular o dobro de quem? Desse número aqui que eu digitei. Desse número. Por isso, no momento da chamada, eu coloco ele aqui. Poderia ser um número já direto. Poderia ser 100, 500, 1000, poderia. E pode ser uma variável qualquer. E no caso aqui se chama número. E valor? Valor faz parte da função e é só a porta de entrada. É como se eu pegasse aqui esse número, colocasse valor recebe número. Pronto. Eu estou jogando um dentro do outro. Então, eles não precisam ter o mesmo nome. Conseguiu entender a diferença? Explica de novo aí, por favor. Eu vou lá para o Visual G para a gente fazer lá, ao vivo, tá bom? Acho que eu tenho ela aqui, deixa eu ver onde que eu tenho. Não tem não, a gente faz. A gente faz ela aqui. Eu quero uma função, eu quero calcular o dobro de um número e quero utilizar uma função para isso. Então, eu vou criar uma variável para eu pegar o número. Eu quero esse número, né? Então, eu vou chamar de número. Número inteiro. Poderia ser real também, né? Aqui, eu vou ler o número. Escreva. Eu estou invertendo aqui, eu vou construir a função por último, tá? Para a gente entender.
digite um número. Sua tela não tá aparecendo não, professor. Oh, desculpa. E agora? Agora sim. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu declarei um número, que é o número que eu quero calcular o dobro dele. Né? E aqui, eu vou deixar para construir a função aqui daqui a pouco. Primeiro, a gente vai construir o programa. Então, digite um número. Leia número. Né? E eu vou criar aqui uma outra variável chamada assim, ó, dobro do número, para ficar bem claro. Inteiro também. Para ficar bem claro. Leia número, né? E aí eu vou fazer assim, dobro do número recebe uma função que chama dobro. Dobro de quem? Do número. Escreva o dobro de número é dobro do número. Então, o que acontece? Se eu mandar executar agora, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não vai entender isso aqui, ó. O que é isso? Isso aqui não existe. Mas o que eu estou falando? Eu estou fazendo aqui. Eu estou chamando uma função e passando como parâmetro o número. O que eu quero que essa função faça? Que ela calcule o dobro desse número que eu estou passando aqui. Aí você me fala, ué, professor, mas era só colocar assim, ó. Dobro do número recebe número vezes 2. Realmente é, mas a gente quer dar um exemplo da função, né? Por isso a gente trabalha com a simplicidade. Vamos executar para ele me dar o erro. Ele vai falar que não existe isso aqui, ó. Não existe isso aqui. Número 50. Ó, variável dobro não foi encontrada. Realmente, eu não criei ainda, né? Então, vamos vir aqui, vamos criar uma função chamada dobro. A função dobro. Bom, aqui ela não recebe um parâmetro, que é o número? Sim. Eu vou ter que criar aqui um local para esse número poder encaixar. Eu vou chamar de valor. Ele tem que ser do mesmo tipo. Do mesmo tipo do parâmetro que eu vou passar aqui, ó. Do mesmo tipo. Para que isso aqui serve? Só para isso aqui, ó. O valor que tiver armazenado aqui, passar para dentro da minha função. A minha função ela tem que ter um tipo, porque ela retorna um número. E vai ser um número inteiro. Ok. Bom, eu vou declarar uma variável. Eu vou chamar ela de cálculo, por exemplo. Cálculo inteiro. O que o cálculo vai receber? Cálculo recebe o valor que eu recebi ali vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu estou querendo calcular o dobro, né? Retorne quem? O cálculo.
Pronto. Fim função. Lembra o que eu falei lá, ó? Se mudar essas regras, a partir de hoje, dobro de um número vai ser ele multiplicado por 100. Lógico que isso é absurdo, né? Mas vamos supor que fosse. Essa minha função poderia estar sendo utilizada em vários locais do meu programa. Mas bastaria eu ir num lugar só, que foi aqui onde eu criei, e mudar. E mudar aqui. E em todos os lugares que eu chamasse essa função, como aqui eu estou chamando, ó, ela ia me retornar o valor correto. Por quê? Porque eu alterei o código dela. E não preciso ficar alterando no programa em vários locais. Apenas aqui. Vamos executar então para ver se está certo, né? Número 50. Opa! O que aconteceu aqui? Cálculo declarado mais de uma vez. Será? Assim, ó. Olha o que faltou aqui. Início, né? Aí, ó. Ela tinha ficado dentro da seção var, né? A programação é assim, tem que respeitar as regras. 50. O dobro de 50 é 100. 500. 500. O dobro de 500 é 1000. Vamos agora fazer no F8, no passo a passo, a gente vê aqui como é que funciona. Está lá, algoritmo, começou, seção de variáveis, declarou a variável número, está lá, declarou a variável dobro, e agora ela encontra a função. Vamos ver o que ela vai fazer. Ó, pulou lá para o início. Pode observar que ela não declarou, ela não criou as variáveis ainda da função. Por quê? Porque eu ainda não chamei a função. Né? Início. Agora vai escrever na tela. Agora eu vou digitar o número. 80. Vai calcular o dobro do número agora. Ó, dobro do número recebe. Chamou agora a função com o parâmetro número. Observa lá que ela já criou aqui, ó, o dobro, que é um valor, né? E ela criou um dobro aqui que ela chamou de retorno. Vamos ver o que ela faz para frente. Início. O cálculo vai receber o valor vezes 2. Então, o cálculo recebeu 150. Retorne cálculo. Olha lá. A variável dobro do retorno agora vale 160, que é o dobro. Fim função. Para onde que ela vai agora? Lá para o escreva. Eu chamei ela aqui. Aí foi desviado para o código da função, executou e volta para a primeira, o primeiro comando após a chamada, que é escrever na tela o resultado. 160 e pronto. Deu uma clareada ou ainda está difícil? Nada. Oi? Ficou claro.
a gente vai usar daqui para frente muito mais funções do que procedimentos, porque, na verdade, elas são mais utilizadas mesmo, né? Porque, como elas retornam o valor, e aí você pode trabalhar esse valor, né, com mais liberdade, né? Você viu que lá no procedimento, dentro do procedimento, a gente mandou escrever. E aqui a gente mandou escrever de fora usando o valor, né? Então, dá mais liberdade. Então, eu poderia fazer qualquer coisa com esse valor, né? Jogar ele no novo cálculo e assim por diante. Tranquilo? Deixa eu salvar aqui. Tranquilo. Deixa eu salvar aqui. Exemplo, função. Exemplo, função. Isso. Vamos ver, então, os exemplos que a gente vai fazer hoje. Olha aqui. Fazer um algoritmo usando funções que funcione como uma calculadora, onde são lidos dois valores numéricos e um valor literal, que vai representar a operação. Mais, menos, divisão, multiplicação, ou se a gente digitar Q, ele vai sair. Ele vai interromper o programa. Então ele vai ficar num laço ali, né? Onde quando digitar Q, ele sai. A gente vai usar um repita, né? Eu digito mais, digito menos ou digito Q. Vamos ver se funciona assim, né? Caso seja digitado um operador inválido, dar uma mensagem. Dar uma mensagem. Esse é o primeiro algoritmo. E o segundo? Criar um algoritmo que leia um número inteiro entre 1 e 7 e escreva o dia da semana correspondente. Caso o usuário digite um número fora desse intervalo, deverá aparecer uma mensagem informando que não existe o dia da semana com esse número. Usar funções. Né? Usar funções. Então vamos lá. Vamos de novo aqui para o Visual G. Vou colocar aqui o enunciado para a gente organizar. Acho que esse enunciado poderia ser melhor. Vamos mudar ele um pouquinho aqui. Esse Q para interromper aqui não vai dar certo, porque a gente vai ter digitado os dois valores, né? E depois ele vai estar esperando o operador.
Aí se eu digitar, eu vou ter, para eu sair do programa, eu tenho que digitar 2 valores e digitar o quê? Isso aí não vai ser legal, né? Então vamos mudar aqui. Vamos tirar isso daqui e aí eu coloco uma saída para ele lá. Eu invento na hora. Vamos colocar assim, continuar ou não, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então, o programa vai apresentar o resultado da operação. Ok, ok, beleza. Então, o que a gente vai precisar? É uma calculadora que vai fazer um cálculo entre 2 valores de cada vez. Bem simplesinho, né? E a gente vai usar funções. Como é que a gente vai usar funções? Se são 4 operações, eu vou fazer 4 funções, né? Sendo chamadas de acordo com o operador. Então, se o operador for mais, chama a função que faz a soma. Se for menos, chama a função que faz subtração. E assim por diante, né? Então, eu vou primeiro declarar os 2 números, né? Vou chamar de número 1 e número 2. Vou colocar o tipo real, que pode ser números com vírgulas, né? Vou criar também uma variável chamada, pode ser aqui, resultado, para eu ter o resultado da minha continha. Vou criar aqui chamado operador, que vai receber o mais, o menos, etc, né? Operador do tipo caractere, né? Caractere. Beleza. Aqui a gente vai fazer nossas funções, né? Porém, não vamos criar elas agora não. Vamos fazer a nossa lógica do nosso programa primeiro. Aqui, né? Vamos usar um repita? Vou usar um repita até falso. Seria o repita, o fim repita, mas o fim repita não está funcionando, né? Você lembra? Então a gente vai usar assim. Repita até falso. O que nós vamos fazer? Vamos escrever aqui. Digite. Vamos fazer um limpa tela. Para começar com a tela limpinha. Vamos escrever. Primeiro número, primeiro valor. Assim, primeiro valor. Leia. Número 1, né? Segundo valor. Leia. Segundo. Número 2. E o que eu vou ter que ler? O operador, né? Operação.
operação, leia operador. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando ele digitar os dois números e qual é o operador que ele quer. Vamos dar uma lidinha lá. Caso seja digitado um operador inválido, dar uma mensagem, né? Então, nós vamos ter que testar se ele digitou o operador certo. E só aceita esses 4 aqui, né? Como é que eu vou fazer isso? Podemos usar o se, né? Podemos usar o se e podemos usar o escolha. Lembra do escolha? Será que funciona? Olha só. Vamos ao escolha. Escolha operador. Caso mais, né? O que ele vai fazer? Resultado recebe. Como é que a gente vai chamar a função? A gente vai criar uma funçãozinha para soma. Então vamos usar o nome de soma. E vamos passar o quê? Número 1 e número 2 como parâmetros. Caso menos, qual função que eu vou chamar e jogar o valor no resultado? Subtração. Fique claro, isso aqui eu ainda vou criar lá nas funções, né? Caso barrinha de divisão, resultado divisão número 1, número 2. Último, caso o operador seja o asterisco, é multiplicação, né? Resultado é igual multiplicação. Número 1 por número 2. Outro caso significa que ele digitou um operador errado, né? Então ele vai dar a mensagem operador inválido. Fim escolha. Olha como o escolha dá uma organização boa, né? Uma organização boa no nosso programa. Poderia ser se, né? Se não, se não, se não, se não. Poderia ser também. Mas vamos usar o escolha mesmo. Escreva o resultado é
resultado. Pronto. Agora, eu vou escrever aqui uma mensagem assim, ó. Novo cálculo. Novo cálculo. Leia. Resposta. Então eu tenho que criar a variável resposta. Que vai ser do tipo caractere. Se resposta igual a n, então interrompa em si. Então, eu vou fazer um cálculo, vou perguntar se ele quer um novo cálculo. Se for não, ele interrompe. Tranquilo até agora? Tá, bem tranquilo. Operador. Operador impacto. Então, agora a gente vai fazer as funções da soma, da subtração, da divisão e da multiplicação. Por quê? Se a gente for executar ele agora, ele vai dar o erro, falando que não existe, né? Então, vamos aqui e vamos criar as funçõezinhas. Função, soma. Vou pôr dois parâmetros, né? Eu vou chamar de N1 e N2. Eles são do tipo real. E a minha função também é do tipo real. Né? E eu vou fazer ela bem simplesinha. Bem simplesinha. Início. Retorne N1 mais N2. Em função. Viu que simples? Eu não precisei nem criar variáveis lá dentro. Ué, professor, não precisaria fazer uma função para isso. De novo eu falo. Poderia ser uma função bem complexa aqui dentro. Ó. Poderia ser uma função bem complexa, com muitos comandos. Mas para entendimento, é melhor que ela seja simples, né? Bem melhor. Vamos criar as outras. Vou até copiar aqui para andar mais rápido. Vamos fazer a subtração. Também ele vai receber os dois números. E aqui vai ser a subtração. Vamos fazer então a divisão. A divisão. N1 dividido por N2. E vamos fazer a multiplicação.
Retorne N1 vezes N2. Bom, estou com minhas funções todas aqui. Vamos testar? Primeiro valor, 20. Segundo valor, 30. Operação, mais. O resultado é 50. Novo cálculo, vamos por 5. Primeiro valor, 600. Segundo valor, 230. Operação, menos. O resultado é 370. Novo cálculo? Não. Opa! O que aconteceu? Teria que ser N maiúsculo, né? Ele é enjoado. Ele é enjoado. Então vamos pôr outro valor aqui. Então também tem que ser esse negócio, tem que ter que tomar cuidado com se a letra maiúscula ou minúscula. Nesse caso tem, né? Operação. Divisão. 281. Novo cálculo. Fim da execução. Tem melhorias para fazer? Tem. Tem bastante melhorias aqui. Vamos fazer um aqui. Mudar de linha. Né? Tem alguns probleminhas. Por exemplo, quando eu tenho uma divisão, eu tenho que garantir que o segundo número não é zero, porque senão vai dar um erro. Né? Só que isso, a minha intenção aqui é o que? É mostrar o funcionamento das funções. Né? Então, não vou me ater a esses detalhes. Que, por exemplo, na divisão, se eu digitasse aqui o segundo número como zero, ia dar um erro. Né? Então, eu teria que fazer um teste aqui dentro, se fosse zero, dar uma mensagem, etc, etc, etc. Né? Mas não vou me ater a isso, porque o que eu quero aqui é mostrar o funcionamento da função, ou seja, como é que chama a função, como é que é o desvio quando você chama, mostrar que ela retorna um valor, etc, etc. Né? Vamos executar ela uma vez aqui com o F2, o F8, só para a gente ver o funcionamento. F8, vamos lá. Criando as primeiras variáveis. Né? Ali ele já está reconhecendo aqui as funções, né? Início, achou o repita, fez o limpa-tela, escreva, primeiro valor, vou digitar, 500. Segundo valor, 600. Operador, vamos pôr a subtração. Escolha o operador. Ó, ele já foi para o operador certo. Então, ele já vai chamar a função subtração. Observa que ele já veio e já entrou na função subtração. Né? Retorne, ó, menos 100. Ele já fez aqui. Já foi para o próximo comando, que é escrever o resultado. O resultado é menos 100. Novo cálculo. E a resposta? Com J. Se for não, então interrompa. Ele não vai interromper. Foi lá para cima de novo. Já fez o limpa-tela.
Primeiro valor, 600. Segundo valor, 3. Operador, divisão. Escolha o operador, foi para a divisão. Desviou lá para a função. Fez o que ele tinha que fazer. Ó, o retorno já está com 200. Então ele joga para cá. O resultado é 200. Novo cálculo. Lê a resposta. Não. Aí ele vai lá, vê que foi não, vai para o interrompa. Em algoritmo. Funcionou, né? Calculadora. Vou deixar ele gravadinho. Depois, se vocês quiserem esses exemplos para fazer testes, aí vocês me pedem, tá bom? Ok. Calculadora. Vamos então para o nosso segundo exemplo. Eu estou achando que eu vou... Tô achando que eu coloquei um exercício meio difícil para casa. No seu caso, capaz que você consegue. Mas os outros, não sei não, viu? Estou pensando em mudar, botar um mais simples. Até no fim da aula eu decido. Deixa eu ver aqui o outro exemplo. Quer uns 10 minutinhos para tentar aí? Eu não tô em casa não, professor. Eu tô sem o computador aqui. Tá no celular? É, Ixi. aí amanhã eu volto. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Bom, criar um algoritmo que leia um número inteiro entre 1 e 7 e escreva o dia da semana correspondente. Caso o usuário digite o número fora desse intervalo, deverá aparecer uma mensagem informando que não existe dia da semana com esse número. Usar funções. Né? Então vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada dia. Dia. Que vai ser um dos dias da semana. Tem que ser inteiro. Né? E vou criar um chamado dia da semana. Que vai ser caractere. Ora, vamos fazer ele com repita também.
Repita até falso, né? Leia dia, né? Vamos colocar um interrompa aqui. Vamos colocar uma condição assim: se dia igual a 0, interrompa. Opa. Dia igual a 0. Então, interrompa. E se o dia for de 1 a 7, ele vai escrever o dia. E se for um dia diferente de 0, mas que não for um dia da semana, ele vai falar que não existe. Acho que nem vai precisar daquela variável dia da semana ali, viu? Vamos usar o escolha de novo? Escolha dia. Caso 1. Não precisa disso. Não precisa disso. O caso 1 vai ser lá na função, né? Vamos colocar assim. Escreva dia da semana correspondente ao dia. Dia da semana vai ser minha função. Vai ser minha funçãozinha. Então, escreva L. Escreva L. Vai ser minha funçãozinha. Prontinho, só isso. O que falta eu fazer? Vamos dar indentadinho nisso aqui. Nem vou precisar disso aqui, ó. Função dia da semana. Vou pôr uma variável D, que vai ser inteiro. E qual é o tipo da minha função? Tipo caractere. Tipo caractere. Por quê? Vai retornar o dia da semana, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada nome do dia. Nome do dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Né? E vai ser do tipo caractere. E agora, eu vou usar o escolha. Vou usar o escolha. Escolha D. Caso 1, nome do dia, recebe domingo. Vou mandar rápido aqui. Três. 4.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro caso. Nome do dia. Recebe. Quer lá? Não existe dia da semana com esse nome. Ou só não existe. Aqui é domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Aqui eu tenho o fim escolha. E eu vou retornar o quê? Retorne nome. Ops. Do dia. Fim função. Então, a minha funçãozinha agora foi um pouco maior. O meu programinha ficou pequeno e a minha função ficou grande. Mas isso é bom. Isso é bom para a gente entender o programa, né? Fica bem claro o programa. Vamos ver se funcionou. Vamos digitar 1. Opa! Escolha D. O que ficou errado? No início. Início, né? É verdade. A gente esquece mesmo, né? Início. 1. Domingo. 6. Sexta. 7. Sábado. 2. Segunda. 3. Terça. 9. Não existe. E se eu digitar 0, vai sair. Fim do programa. Vamos executar com o F8 agora. Estou lá, não repita já. Leia dia 5. Se dia é igual a 0, então interrompa. Não interrompeu. Passou. Escreva o retorno da função dia da semana referente ao dia que eu acabei de ler. É isso que está falando aqui, onde está azulzinho. F8, ele vai lá para a função. Ó, foi lá para a função, já declarou aqui o dia da semana, caractere. Escolha D que é 5, né? Foi lá para o caso 5.
Atribuiu a palavra quinta para o nome do dia, ó, quinta. Vem para o retorno, para retornar o valor. Retornou o valor, fim da função. Pode ver que o valor... E já escreveu. Ó. Já escreveu. Até falso. Vai voltar para ler o novo dia. Vou ler o dia aqui, dia 7. Se dia igual a zero, então interrompa, não vai interromper. Agora ele vai chamar a função já para escrever. Desviou para a função. Já viu o dia. Ó, início. Ele já vai desviar para o dia certo. Escolha D, né? Foi o dia 7, né? Que é sábado. Atribuiu. Retornou. Foi para o primeiro, já escreveu e já foi para o primeiro comando após, que é o fim repita. Volta lá, leia dia. Vou digitar o 0. Vai testar. Ele é 0, então ele vai interromper. Fim algoritmo. Terminou. Bom, o objetivo hoje era apresentar as funções e os procedimentos, né? Tem alguma pergunta? Ou tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Eu vou alterar um pouquinho a tarefa. Vou colocar 2 exercícios, um mais simples e um mais complexo. Se conseguir fazer os 2, beleza. Se não, faz o que conseguir. Tá certo? E Certo. manda. E aí depois a gente trabalha o novo. A gente deve trabalhar mais um dia com bastante exemplos, para em seguida a gente entrar na parte de teoria da orientação a objetos, mais uma semaninha, e aí depois entrar na programação Java mesmo. Beleza? Acho que por Beleza. hoje é isso. Aí eu vou... As 4 aulas estão no ar, se quiser rever, viu? Os links estão lá no grupo. Depois eu vou juntar os links tudo num lugar só também, para ficar melhor. E essa aqui também, se eu não colocar hoje, amanhã cedo eu coloco no ar, se quiser rever. Até segunda, então. Ok. Até segunda.